Olá, bem-vindos, professores e estudantes de la UPER, para este evento. Eu sou a professora Cleide Emília Fay Pedrosa, de la Universidade Federal de Sergipe, em Brasil. Estão vendo um vídeo para conhecer minha universidade. Eu trabalho em Departamento de Língua Brasileira de Senha, trabalho com surdos e ouvintes. E trabalho também em programa de pós-grado em letras. Bem-vindo, agradeço à professora Josefa Pérez por a invitação. Que bueno, estamos no mesmo evento, leitura e compreensão crítica em la universidade, de la heterorregulação a la autorregulação. Muito bueno. Minha ponência será contextos e su papel en la competencia de la lectura. La meta, presentar el papel del contexto en el desarrollo de la competencia de la lectura. ¿Vamos? Voy a hacer una contextualización, ¿sí? Desarrollar la competencia en la lectura es un desafío presente en la vida de todos los académicos. Não só de los acadêmicos, sim, de todas as pessoas, pero é muito necessário a los acadêmicos, independente de seu curso de pré-grado ou de pós-grado. Todos necessitamos, é um desafio. Para desenvolver esta competência, se utiliza vários elementos como recursos linguísticos, extralinguísticos, paralinguísticos, e hoje nós elegimos o papel do contexto e como esta perspectiva pode ajudar a desenvolver a competência de la leitura. Nós necessitamos de la leitura. Não podemos fazer um curso sem leitura, certo? Então, vamos ver como o papel do contexto pode nos ajudar. Bem, desde diversas ramas da linguística, podemos estudar o contexto. Por exemplo, linguística textual é uma rama da linguística. Pero elegimos a linguística sistêmico-funcional. Historicamente, a linguística iniciou seus estudos com estruturalismo. O nome já traz para nós uma estrutura da língua. Então, a língua era vista, era estudada solamente por sua estrutura, sem a social. Então, na década de 60, surgiram propostas que se oponiam a essa visão de linguagem. Era uma visão muito restrita da linguagem. Os novos paradigmas, entre eles o funcionalista, focava em la função. O nome, funcionalismo, funcionalista. Então, a função era principal. Secundariamente, a estrutura da língua. Uma língua não existe sem estrutura, pero era secundário. O mais importante era a função, o uso da língua. Bem, a linguística sistêmico-funcional ou a gramática sistêmico-funcional avança em los estudos linguísticos ao ter como objetivo a apreciação de los usuários da língua. Como esses usuários utilizam sua língua em uma situação real, não uma situação ideal, não uma situação criada, imaginária, pero uma situação real. Vou trazer algumas citas para nós outros. Há um manual de linguística sistêmico-funcional, o enfoque de Halliday, e com aplicação para a língua espanhola. Esta teoria constitui uma das tradições mais reconhecidas de los especialistas em análise de texto e estudo da linguagem em seu contexto social.
no es cualquier teoría, es muy importante teoría. La teoría destaca la importancia de la lengua en la cultura y el mundo social. El empleo de la língua, el contexto do análise crítico do discurso, porque eu trabalho com análise crítico do discurso também, inclui uma grande quantidade de informações contextuais para favorecer a desconstrução ideológica de los textos. Pode existir texto sem uma construção ideológica? Como leitor, temos que desconstruir esta ideologia, certo? Agora, algumas aplicações. Para compreender a natureza e funções do linguagem, para compreender a qualidade de los textos, porque um texto significa o que significa e por que se valora como tal, para compreender a relação entre linguagem e a cultura, entre a linguagem e a situação. Algumas de las aplicações, certo? Então, essa gramática é composta por estratificação. Esse é o modelo proposto. Estratificação do sistema semiótico da linguagem verbal. Então, temos em estratificação o contexto cultural, situacional, como expressão, sistema de la língua, sistema semântico, sistema lexicogramatical e fonográfico. Há um modelo de estratificação que penso que é melhor para entender. O contexto de categorias de la situação social. Então, temos a estratificação da linguagem verbal, sim, de planos comunicativos. Discurso está com ideologia, gênero, contexto de cultura. Abaixo, em la estratificação, temos registro, que será o contexto situacional, e abaixo, semântica e pragmática, lexicogramática, e abaixo, fonologia e grafologia. É toda uma estratificação, certo? De linguagem verbal ou de planos comunicativos. Trago uma explicação de principal fonte da linguística sistêmica funcional com Halliday: língua, significados e contexto. A língua cria significados e, ao mesmo tempo que os cria, permite intercambiá-los. Esses significados são de natureza social e cultural. Não é permanente. Há muitos cambios. E, por isso, o contexto é muito determinante para compreendermos um texto e um discurso. Vou a ler esta cita e depois vão a entender por que eu leio. Ivo Bill Lauba ensinava os manuais de alfabetização. Os manuais de alfabetização trabalhavam somente com os sonidos para os niños aprender a ler. Ivo Bill Lauba ensinavam os manuais de alfabetização, pero Paulo Freire, um grande educador brasileiro, pero é conhecido internacionalmente, com seu método, isso que adultos e ninhos descobriram que Ivo não vino solo com a mente, com os olhos, pero com a mente e o coração. E se perguntou: e se a uva é de natureza ou cultura? Recorrer à uva, triturá-la e transformá-la em vinho é cultura, señalou Freire. Tenho outro texto
para a realidade brasileira, não trabalhava com Igo, Bino, Laúba, pero Eba, viu, Laúba. Pero é necessário compreender qual a posição de Eba. Que posição Eba ocupa em seu contexto social? Quem trabalha para produzir Laúba? E quem se beneficia com esse trabalho? Por que trago isso? Recentemente, em Brasil, ocorreu um escândalo com trabalhadores resgatados em la vinícola Aurora, Salto e Garibaldi, que eles, 207 trabalhadores, estavam em trabalho escravos no sul do Brasil. Ministro pede medidas contra o trabalho escravo em sul do Brasil. O titular de Direitos Humanos, Silvio Almeida, se encontra em Genebra. Veja, esse foi um escândalo recente em Brasil. Há uma outra contextualização para o que ocorreu. Essas são as 3 vinícolas, Garibaldi, Aurora e Salto. Por que circulou esta imagem? Porque há uma música de Chico Buarque e Milton Nascimento, que o título é Cálice. Cálice. Pero cálice para nós outros brasileiros pode ser calhar a boca, e cálice é uma copa para beber vinho, uma taça para beber vinho, cálice. Então, esta música foi o momento de resistência do regime militar. Então, estava toda a canção de protesto através de metáforas e doble sentido, a representação de violência do governo autoritário. Então, por que eu trago este exemplo? Por causa do escândalo em las vinícolas. Padre, aparta de mim esta copa de vinho tinto de sangue. Então, vamos a continuar com esta manchete em Venezuela. Mas a maior bodega de Brasil mantuvo a trabalhadores como escravos. Temos que resgatar o contexto cultural, o contexto social, situacional que ocorre em Brasil agora com esse escândalo. Texto e contexto da situação temos que resgatar. Por isso que Halliday dijo que a linguagem é uma semiótica social, não somente uma estrutura, mas uma semiótica social. Em Venezuela também não temos esses exemplos. Os venezuelanos são uma população especialmente vulnerável à explotação por trabalho forçoso. Em Brasil também, em outros países de América Latina também. Temos que conhecer o contexto, o mundo social, a situação para poder fazer uma leitura e uma interpretação textual. Há 3 dimensões do contexto: campo, tenor e modo. Campo é a classe de ação social ou tema. Que tema está tratando? Qual é o cenário? Há um tema ou uma sucessão de temas? Pero temos que trazer também para campo um terceiro fator, que é a ideologia. Não há texto sem ideologia. E ao tenor, podemos definir como o ambiente personal do texto. Se manifesta através de expressão facial, porque eu penso que eu tenho muitas expressões faciais, os gestos, as miradas, a postura e modo. Não é somente a parte física da língua, sonidos, grafias, não. As condições de organização da língua para a comunicação. Então, vamos um exemplo bem curtito, pequeno, muito pequeno.
guerra Rússia-Ucrânia. Sigue a última hora sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. O presidente de Ucrânia ha pedido aos líderes da União Europeia que impere o pragmatismo. Que temos acá? Temos um modo, ou seja, um gênero periodístico. Temos campo, o tema, que é guerra de Rússia e Ucrânia. Tenor e ideologia, que são as posições das pessoas evocadas no texto a quem se escreveu ou quem escreveu este texto, sim? Quando trabalhamos acerca de contexto e quando vamos ler um texto, temos que ter em conta o quê? Se é um linguagem especializado ou se é um linguagem comum. Em academia, nós outros necessitamos muito de entender a linguagem especializada, sim? Termos especializados, palavras que só compreendem os iniciados. De que curso sou? Que hago? Que leio? Agrônimos, abreviações, processos de ações especializados, processos atributivos, linguagem comum, para todos entenderem. Palavras comuns, palavras inteiras, sintaxe regular, é mais fácil, não? Pero se temos uma linguagem especializada em medicina, por exemplo, tema COVID, a pandemia, COVID-19, necessitamos de definições clave como mutação, recombinante, linaje, variante. Necessito termos especializados. É uma linguagem comum. Esse mesmo tema em linguagem comum. É outra parte oficial oferecida pelo ministro de Comunicação sobre a situação em Caracas. De los 257 pacientes ativos, 28 permanecem em hospital. É um texto periodístico. Temos mais condições de interpretar e receber as informações. Se há uma linguagem especializada em texto científico, como editorial de revista científica, falando sobre que se publicou em textos científicos, em revistas científicas em tempo de pandemia em Venezuela. Necessito saber que é DOAJ, Directory of Open Access Journal. Indexadas, revistas indexadas, sinal de qualidade de uma revista, porque é indexada. Scopus, que Scopus é uma plataforma que permite a análise métrica de citas por autor. Então, eu necessito de linguagem especializada para compreender estes textos. Então, eu trago para finalizar minha apresentação uma cita de Halliday. Halliday é que iniciou a linguística sistêmico funcional, é principal representante da linguística sistêmico funcional. Ele disse, usamos a linguagem para dar sentido à nossa experiência e para levar a cabo nossas interações com outras pessoas. Então, para que usamos a linguagem? Somente para estudar a estrutura gramatical? Não, é secundária. Isso é secundária. Nós outros necessitamos a linguagem como função, como uso, para dar sentido à nossa experiência e levar a cabo nossas interações com outras pessoas. Assim, graças por sua amável e respeitosa atenção. Quem sabe, outro dia nos encontramos em presença ou mesmo virtualmente. Muitas graças.